Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada para conhecer o Super TV Show, RPG nacional da Universo Simulado, que transporta aí o universo dos desenhos animados para a sua mesa de RPG. A gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, sempre com a intenção de pegar o que for mais importante para dar uma ideia geral da proposta, da pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você chegou agora no canal, mas quer acompanhar a nossa jornada, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os vídeos sobre esse tema, e se você curtir, se inscreve aí e ativa o sininho. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal, sabe que hoje a gente vai entrar no capítulo 2, né, ou no canal 2, como o livro chama, nos estúdios da ação. Aqui, basicamente, a gente vai conhecer com mais detalhes a questão dos títulos e dos poderes dos personagens, tá? Então, aqui a gente vai mostrar com mais detalhes os exemplos do livro, como é que isso funciona. Lembrando que aqui a ideia é dar asas à sua imaginação. Então, tudo funciona de uma forma mais descritiva, mais narrativa, porque essa é a pegada do Super TV Show, beleza? Só o último aviso, se você curtir este ou qualquer outro livro da Universo Simulado, o canal tem parceria com a editora, então se liga aqui na descrição do vídeo que tem dica para pegar o seu material com desconto, beleza? Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui nesse capítulo 2 é o que ele chama aqui de acertando o tom dos títulos e poderes. Ou seja, é mais uma dica que ele dá aqui para o que você deve ter em mente na hora de escolher ou de bolar, né, as suas características, vamos chamar assim. Então olha só, primeira dica. Mescle ciência e fantasia. Segunda, quanto mais extravagante, melhor. E terceira, seja o mais cafona e exagerado possível. Então assim, dependendo de quando você foi criança e que tipo de desenho você assistia, isso aqui salta muito aos olhos, né? Porque eram umas coisas realmente muito exageradas, muito malucas, que se a gente for analisar ali friamente, né, não fazem muito sentido, mas não importa. O interessante é que eram divertidos os desenhos, muitos deles a gente continua gostando até hoje, então aqui é a oportunidade de você reviver, né, jogar com o seu personagem de desenho favorito, ou de repente criar um novo naquele mesmo universo, naquele mesmo cenário. Seguindo adiante, o primeiro ponto que esse capítulo vai abordar, olha, é justamente a questão dos títulos. Então, vou ler um trechinho aqui para a gente começar a comentar. Se liga aí. Os títulos são palavras ou frases que formam a base que compõe seu herói ou heroína da TV, fazendo dele alguém falho, verossímil e interessante. Lembrando sempre que aqui as sugestões que a gente vai ver mais à frente no capítulo são apenas e exatamente isso. Sugestões, inspirações. Então você pode escolher a partir da lista, sortear a partir da lista ou simplesmente usar aquilo para criar o seu próprio. E lembrando também que os títulos eles se subdividem em outras 3 categorias, que são o tipo, que basicamente diz respeito a profissões ou treinamentos que o personagem tenha, trama, que vai envolver aí peculiaridades, vantagens ou problemas, e o terceiro são os trecos, objetos possuídos por você e que podem ser perdidos, encontrados, quebrados ou roubados. Então, essas são as características básicas que você vai ter que criar ou sortear ou escolher na hora de montar o seu personagem aqui no Super TV Show. E o livro segue adiante dando algumas dicas, né, se você quiser criar o seu próprio título. Então, tem as listas aqui, mas se você quiser criar uma coisa que seja completamente diferente ou extravagante, ou que seja mais adequada para como você visualiza o seu personagem, obviamente você pode criar. E o livro vai trazer aqui só alguns parâmetros para que você faça isso. Então, quais são aqui as dicas, quais são os parâmetros que o livro traz? Primeiro, apelão. Proibido títulos poderosos demais. Por exemplo, eu sei fazer qualquer coisa, ou eu sou onipotente. Aí não tem muita graça, né, jogar com um personagem assim. Clareza. A sua funcionalidade deve ser facilmente compreendida. Por exemplo, um artista marcial ou um detetive. Você bate o olho e já tem aquela ideia inicial do que aquilo quer dizer. Duplicidade. Evite ter mais de um título com a mesma função. Por exemplo, artista marcial e bom de briga. Você está sendo redundante aí. Escolha só um e seja feliz. Especificação. Outra dica aqui. Você pode afunilar os seus títulos. Artista marcial já é uma especialização, né? Não é qualquer tipo de briga. Ou outro exemplo aqui, ex-campeão de boxe, ou até uma coisa mais específica ainda. A minha canhota é um canhão. Pronto, é a sua canhota que simboliza a sua habilidade de briga. Então, pense nisso. Outra coisa, não contradição. Evite títulos que se contradigam, né? Óbvio, por exemplo, um título cego e o outro ótima visão. Não, né? É incompatível uma coisa com a outra. E o último aqui, olha, que ele chama de permissão.
todo o título deve ter o consentimento dos demais participantes. Isso é importante porque a ideia aqui é que todo mundo participe do jogo, compartilhe, né, a narrativa e outros elementos. Então, o ideal é que cada um faça o seu personagem, né, mas em conjunto, e vocês decidam como eles se encaixam, ou se tem alguma coisa que está funcionando bem ou não. É para ser um processo coletivo. Na sequência, o livro traz aqui um outro tópico chamado Acionando Títulos, que aqui basicamente vai ser mais uma explicação sobre o funcionamento do sistema. Então olha só, como eu já tinha comentado no vídeo anterior, cada título que você consegue encaixar ali na sua ação vai te fornecer um dado a mais na sua jogada. Então ele dá aqui um exemplo, olha só. Um ladrão, sendo que ladrão é o tipo, forte é a trama, e com um pedaço de ferro é o treco, ganha mais 3 dados para arrombar uma porta. Ou seja, a ação de arrombar uma porta se encaixa com esses 3 títulos aqui. O fato dele ser um ladrão, o fato dele ser forte e o fato dele estar carregando uma barra de ferro. Então, nesse caso específico, ele teria mais 3 dados. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho também da questão dos poderes, tá? Os poderes também têm que ser baseados no título. E aqui ele faz uma diferenciação importante, olha, se liga só. Os títulos operam sempre naquilo que é natural, sendo que os poderes são destinados aos efeitos sobrenaturais. Assim, ser um urso humanoide, que seria uma trama, garante mais um dado de força, mas se você quiser ter super força, você precisa ter um poder de super força. Então, não é pelo simples fato de você ter uma forma qualquer, você vai ganhar uma vantagem, mas ela não é uma super vantagem. Tudo que é super precisa estar vinculado a um poder. Claro, como a gente está falando aqui de um jogo narrativista, isso tudo tem que estar entremeado, tem que estar encadeado ali com as suas características, mas essa é uma diferença básica. Títulos vão agir no mundo, né, natural, comum, vamos dizer assim, e tudo que for extraordinário, tudo que for super, tem que ser gerado a partir de um poder. Efeitos super têm que vir a partir de um poder. Um outro detalhe que eu acho importante mencionar é porque, assim, como a gente está num jogo narrativista, às vezes pode dar a impressão de que as coisas são muito abertas ou muito vagas. E, de fato, em alguns momentos elas são, tá? Não existe uma fórmula, um controle rígido sobre o que cada título pode fazer. Aí, justamente, entra a questão da sua criatividade, de improvisar, né, ao longo do jogo, e também a questão do consentimento das outras pessoas e do próprio narrador, para ver se aquilo faz sentido, se aquilo está encaixando bem na trama. Então, na verdade, eu vejo sempre esses jogos como um grande exercício coletivo de criatividade. Será que essa descrição aqui se encaixa nessa situação? Lembrando que a gente comentou, né, não seja apelão, né? Faz parte de qualquer jogo você falhar às vezes. E você ter um personagem que é bom em tudo ou em qualquer situação, na minha opinião, realmente não é um personagem interessante de se jogar. Então, tenha isso em mente. Os títulos, eles são vagos, eles são amplos, exercite a sua criatividade, mas sempre com bom senso e concordância dos outros participantes. E um último detalhe aqui a respeito dos títulos, né, para a gente poder avançar, é simplesmente que você pode alterar esses títulos também, tá? De novo, usando o bom senso e de acordo com os acontecimentos da sua história, da sua campanha, você pode, ao longo da jornada, alterar os títulos, né? Substituí-los por outros que fazem mais sentido. Você pode perder alguma coisa, você pode, a partir do seu comportamento, ganhar novas características, alterar alguma coisa, né? Somar ou perder algo que você tinha antes. Lembrando sempre que aqui, claro, é necessário também a questão do bom senso e o consentimento do seu grupo, sempre com a visão, com a proposta de encontrar o que faz mais sentido, aquilo que se encaixa melhor na história que vocês estão construindo. Seguindo adiante, vamos agora falar um pouquinho sobre arma e armadura, os trecos, né? O equipamento básico. Então, como é que isso funciona aqui em termos de sistema? Regra geral, tá? Bom, o livro ele vai dizer o seguinte: as armaduras, de uma maneira geral, elas funcionam da seguinte maneira: elas permitem que você utilize uma manobra chamada continue por um número X de vezes. Isso vai estar na descrição daquela armadura específica. Então, é uma armadura que permite que você use continue 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, enfim, vai depender da descrição da armadura específica. E o que é esta manobra continue? Ela está descrita mais na frente no livro, né, num capítulo específico, mas eu fui lá dar uma conferida para poder trazer as informações para vocês. Então, o uso básico da manobra continue é o seguinte: você simplesmente ignora aquele dano. Então, você pode, pelo funcionamento básico, ignorar o dano uma quantidade X de vezes, desde que você consiga explicar, justificar de uma maneira narrativa como é que aquela armadura, ou, né, alargando aqui a nossa interpretação, aquele item de proteção salvou você de levar o dano.
porque nem sempre as coisas são tão diretas, né? Mas vou dar um exemplo absurdo aqui só para ilustrar. Vamos dizer que o meu personagem esteja usando uma armadura do pescoço para baixo e eu sou atingido na cabeça. Em tese, narrativamente, não tem como essa armadura ter me protegido do dano. Então, nem sempre as coisas são assim tão diretas. Então, você ignora o dano desde que você justifique como aquele item de proteção lhe salvou de levar o dano. Se você está achando isso exagerado, existe uma regra opcional. Cada uso da armadura vai reduzir 3 de dano. Lembrando que também, quando você esgotar a quantidade de usos que a armadura permite, né, traz ali na descrição, esse item ele vai estar descarregado ou estragado. Então ela fornece uma boa proteção, mas ela tem um limite de uso também. Na sequência, esse tópico fala também só um pouquinho aqui da questão das armas, tá? Então imagino que isso vai ser destrinchado mais na frente do livro. Então basicamente o que ele coloca aqui, que as armas causam dano 2, imagino que existam maneiras de você aumentar esse dano, né, ao longo do livro, e também elas são divididas aqui, olha, de 1 a 3 em armas de ataque corporal e de 4 a 6 um ataque distante. Não sei se você joga isso na hora que você faz o ataque para ver se você acertou ou não, enfim. Mais na frente imagino que isso vai ser destrinchado e aí a gente faz as devidas anotações. Só para a gente fechar essa parte e passar para os exemplos, né? A gente vai ter aqui, olha, munição. Não perca tempo. Não perca tempo contando munição, quantidade de tiro, esse tipo de coisa. Aqui a ideia é ser bem simples. Então, se você está usando uma arma ali de munição e você tem uma falha no teste, imagine aí que essa falha significa que a arma emperrou ou que a arma descarregou. Não perca tempo contando ali tiros. Essa é a sugestão do livro. E no final, tanto as armaduras, né, ou os itens de proteção, quanto as armas, eles podem, de uma maneira opcional, terem também seus próprios títulos, tá? E aqui o livro já traz alguns exemplos. Então, só para ilustrar. O item é capaz de falar, ou é fiel ao dono, né? É retrátil, ou é retornável. Olha aqui, mais um exemplo. Mais um no dano, dá mais pontos de vida. Enfim, tem algumas opções aqui, lembrando sempre que tudo pode ser inventado. Avançando aqui no capítulo, a gente chega na parte dos temas, tá? Agora a gente vai ter exemplos práticos aqui, né, do que a gente vem conversando. Então, a ideia aqui dos temas é agrupar os protagonistas mais comuns, os tipos mais comuns, né, de protagonistas de desenhos animados. Claro, tendo aqui uma ideia inicial, um ponto de partida para você construir em cima. O livro traz aqui 6 desses temas principais. Então vamos dar uma geral por cada um deles e pegar alguns exemplos aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que o livro está organizado. Então, o primeiro tema que ele coloca aqui, olha, é o aventureiro científico. Você possui um dos cérebros mais incríveis do universo, capaz de resolver enigmas, encontrar soluções criativas e solucionar os principais problemas do universo. A inteligência necessária para a vitória em missões onde os músculos não são suficientes. Essa é a descrição básica. E aqui, olha, você vai ter a tabela para você escolher, sortear ou se inspirar para criar os tipos, né, do seu aventureiro científico. Então você tem aqui exemplos, médico ou repórter, detetive ou hacker, né, exemplos de tramas. Bisbilhoteiro ou nerd, gente fina, cara de pau, timidez ou cérebro brilhante e trecos, né? Jaleco ou óculos, bengala ou drone, supercomputador ou tricorder, traje espacial ou bagagem equipada, enfim, várias opções para você escolher ou sortear. E aí vamos dar uma geral nos outros temas, tá? O segundo que o livro vai apresentar aqui é o campeão da justiça. Como defensor da justiça e da liberdade, você treinou seu corpo e mente para se transformar em uma fera das artes marciais, erguendo sua espada para proteger o inocente, lutar pelo bem e esbofetear as forças do mal. Então tem aqui um conceito, né, um tema inicial também, da mesma forma, olha, com uma tabela aqui para você se inspirar nos tipos, tramas e trecos. Terceiro tema aqui, comando tático. Seja disparando um arco laser, cavalgando em insetos gigantes, ou vestindo trajes ultramodernos, o seu intenso treinamento nas forças especiais fez de você um comando em ações táticas, tá? De novo aqui, né, com os exemplos e tudo mais. Então, é bem fácil você ter uma ideia só lendo aqui as tabelas, né? Quarto tema, estranho. Você não é humano. Talvez seja deslocado do seu tempo, um alienígena robótico ou um animal humanizado por um composto radioativo. Apesar de estranho e nem sempre aceito, você transforma a sua diferença em arma contra as forças do mal, né? Então, tartaruga ninja, enfim, né? É um exemplo que vem logo na mente. Quinto tema, poderoso. Você é um herói mascarado, campeão divino ou mago implacável que se utiliza dos seus poderes incríveis na luta contra as forças do mal, defendendo quem precisa de ajuda e se transformando em um super amigo da humanidade. Então, diversos tipos, diversos estilos, né, de heróis. E o último aqui, né, o sexto e último, é o sombrio. Você possui uma sombra moral.
a malícia de quem sabe ser necessário um pouco de maldade para conseguir fazer o bem, se utilizando de métodos questionáveis, nem sempre aceitos pelos seus companheiros. Olha aí, quem lembra desse desenho aqui? Gárgulas, né? Então, como eu disse também, várias referências vão surgindo aqui ao longo do livro, sempre recheadas de exemplos para servir de inspiração. Seguindo adiante, para a gente fechar o conteúdo deste vídeo aqui, né, e encerrar o capítulo 2, a gente tem que falar um pouquinho ainda sobre os poderes, tá? Então, só lembrando, os poderes vão simbolizar, vão estar relacionados com tudo aquilo que é sobrenatural, que é super, né, que é fantástico, que é extravagante. E eles podem ter as origens mais diversas, né? Podem ser fruto de ciência, tecnologia, magia, enfim, você pode criar também o poder que você achar mais interessante. Mas o livro vai trazer aqui os parâmetros e vários exemplos. Então, só para você ter uma ideia, todo poder, ele vai te conceder uma vantagem ali, mas ele tem que ter uma trava, né, como o livro chama aqui, um parâmetro, um limitador. Então, o livro tem até uma formulazinha aqui para você seguir na hora de inventar o poder. Então, olha só, você vai ter ali o nome do poder, e aí você vai ter que justificar a origem dele. Então, como eu sou, ou como eu tenho o título tal que você já escolheu, eu consigo fazer tal coisa, que seria a técnica, porém, aí vem a trava. Eu só consigo fazer em determinadas condições. Basicamente é isso. A ideia principal é essa. Você vincula o seu poder ao seu título, você consegue fazer aquilo por causa do seu título. Aquilo, né, vai te conceder uma vantagem X, desde que você preencha essas condições. Como no exemplo que eu dei, se você estiver segurando o seu tacape mágico, né, eu dei no vídeo passado esse exemplo, se você estiver segurando o seu objeto mágico, ou o que quer que você imagine. Na sequência, né, o livro ele vai te dar aqui mais algumas orientações a respeito disso, mas ele vai exemplificar aqui. Então eu vou pegar um que eu acho que todo mundo que era criança na mesma época que eu deve lembrar disso aqui. Vê se vocês lembram dessa. Poder. Chamado dos heróis. Como eu tenho a espada mágica do meu povo felino, esse é o treco, eu consigo chamar meus aliados. Essa é a técnica, essa é a vantagem. Porém, preciso erguer a minha espada e gritar palavras mágicas. Essa é a trava, esse é o limitador. Ele precisa erguer a espada e gritar as palavras mágicas para conseguir o efeito, chamar os aliados. Se você não pegou ainda, Thundercat, né? Então, a ideia básica é essa. Você justifica a origem, diz o que o seu poder faz e tem que ter algum tipo de limitador, algum tipo de parâmetro. E só para a gente encerrar, se você gosta de exemplos, olha, a gente vai ter aqui várias páginas com diversos exemplos de poderes que você pode utilizar, adaptar, né, ou usar como inspiração para criar os seus próprios. Olha, tem 3 páginas aqui só com exemplos de poderes e também aqui, olha, alguns exemplos de travas desses limitadores. Então, só para botar aqui alguma coisa, né, um exemplo de trava. Colateral. O poder gera um efeito colateral desagradável, né? Ativação. O poder exige um procedimento específico, né, como o que eu acabei de falar, né, erguer a espada e gritar as palavras mágicas, enfim. Outro limitador, prazo curto, funciona por X turnos, né? Sempre ativo, seu poder nunca desliga, e isso é um problema de alguma forma. Ou seja, a ideia geral aqui é justamente aguçar a sua imaginação e a sua criatividade para que você consiga criar aquele herói que você sempre quis ver na televisão. Então é isso, pessoal, avançamos mais um pouquinho aqui no Super TV Show. No próximo vídeo a gente vai entrar já no capítulo 3, né, Sintonize as regras, onde a gente vai ver com mais detalhes como é que funciona a questão mais prática ali do sistema, né, das jogadas de dados, esse tipo de coisa. Então, quem quiser continuar sintonizado aí com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e no mais, a gente vai se vendo, vai se encontrando nas próximas resenhas.